A gente volta a falar sobre política, sobre eleições. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, pediu a invalidação dos votos lançados em urnas de modelos mais antigos apenas do segundo turno das eleições. O partido apresentou um relatório que alega desconformidades irreparáveis de mau funcionamento, apesar de não apresentar qualquer prova de fraude. Sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com a Ana Cláudia Santano, que é coordenadora nacional da organização Transparência Eleitoral Brasil. Ana, e em resposta a isso, o TSE deu um prazo de 24 horas, para que o PL também inclua o primeiro turno. E eu queria entender de você se é possível separar em turnos uma votação que utilizou inclusive os mesmos equipamentos. Seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Olá, muito bom dia a todas e a todos. Bom, respondendo a pergunta muito objetivamente, não é possível, justamente porque são as mesmas máquinas, os mesmos procedimentos de auditoria, os mesmos procedimentos de geração de mídias e lacre de urnas. Portanto, dizer que um turno é válido e outro não causa bastante estranheza, e principalmente quando a amostra pega justamente urnas que já foram utilizadas em outras eleições passadas e que foram entendidas como válidas. Portanto, essa tentativa de separar turnos para invalidar um, inclusive, que é, digamos, o mais polêmico, causa bastante estranheza no público. Pois é, né? E aí quando eles apontam essas possíveis fragilidades, né, em urnas que foram feitas antes de 2020, a gente se questiona, né? Pode se questionar em algum momento, né? Quem, enfim, não tem tanta familiaridade ou quem pode até acreditar em uma situação como essa, né? É possível, diante de tantos testes que foram feitos, né? Testes de integridade pelo próprio TSE, os partidos que podem acompanhar isso também, a sociedade, a partir do boletim de urna, é possível ter algum tipo de fragilidade nesse sentido? Veja, a tecnologia, ela não é infalível, né? Ela sempre pode ter algum tipo de falha e por isso que as auditorias são continuadas, são repetidas e vem a cada eleição acontecendo. E todas as auditorias, elas devem ser vistas como um grande sistema, como uma grande cadeia de prova da integridade do sistema eletrônico de votação. Eu não posso olhar, por exemplo, para o teste de integridade sozinho. Eu preciso olhar para o teste público de segurança, que focou no software, eu preciso olhar para a geração de mídias e lacre de urnas, eu preciso olhar para o teste de integridade, porque cada um deles vai focar no momento do sistema eletrônico de votação. Portanto, quando a gente está falando de tecnologia, é bastante natural que a gente encontre algum ponto ou outro de ajuste. Agora, existe uma diferença entre encontrar um ponto que precisa de ajuste e encontrar uma falha que comprometa a segurança de todo o sistema. E isso é muito importante que se diga, porque há uma diferença bastante grande entre as duas situações. E digo mais, é muito natural que inclusive acontece nas nossas vidas, com os aplicativos de celular, por exemplo, que a gente encontra pequenos defeitos, pequenos bugs, que justamente são descobertos por causa da repetição de testes, por causa de novas auditorias, por causa de repetições de muitos procedimentos. E por isso é possível identificar essas pequenas falhas que, no final das contas, podem ser facilmente consertadas para o próximo pleito, como sempre aconteceu, né? Então, não é de hoje que o sistema eletrônico de votação ele é submetido a vários testes e, claro, é muito natural que ajustes sejam feitos justamente para poder melhorar a segurança. Outra coisa é que se afirme que um ajuste desse, de fato, possa comprometer toda a segurança do sistema eletrônico, ainda mais em um turno só. Ana, hoje acompanhando a repercussão, né, depois da apresentação desse relatório, eu vi críticas muito contundentes em relação ao que foi apontado ali ou a falta de provas nesse relatório, mas também vi muita gente comentando, é mais uma gritaria de Jair Bolsonaro por conta da derrota nas eleições. Enfim, independentemente disso, qual é a gravidade de, depois de tantos anos em que a gente tem um processo eleitoral transparente, em que a gente usa essas urnas eletrônicas, aliás, urnas estas que já foram usadas outros anos e que já, inclusive, computaram os votos que elegeram Jair Bolsonaro, seus filhos, todos os seus apoiadores ali ao longo desses últimos anos. Qual é a gravidade de trazer uma afirmação dessa num momento como esse?
não só para a democracia, mas para a própria transparência eleitoral? Veja bem, a simbologia é muito grande. Quando a gente passa uma mensagem dessa, e principalmente com determinadas palavras, como uma falha incontestável, uma falha insuperável e por aí vai, acaba se alimentando versões que não correspondem a uma realidade de que o sistema eletrônico de votação não conta com integridade. Uma coisa é que se tenha o ânimo de melhorar, de aperfeiçoar o sistema eletrônico de votação, algo que é necessário, continue sendo feito, é algo, na verdade, que é bom para todo mundo, porque assim a gente alimenta a confiança. Por outro lado, se não existe esse ânimo de colaboração, acaba existindo um ânimo de contestação e que, portanto, o que se pretende é a permanência da dúvida. E a permanência da dúvida acaba não atingindo somente o sistema eletrônico de votação, mas sim a própria democracia brasileira, porque hoje é um partido, amanhã pode ser outro. O grande problema da gente usar toda essa simbologia como se fosse uma bandeira política é que afeta a democracia como regime, e este que é o grande problema. As pessoas daqui, elas podem começar a se questionar, mas se a democracia não funciona porque existe fraude, porque existe aquilo, mesmo sem provas, porque eu não confio, eu não consigo confiar, numa dessa talvez a democracia não seja boa. E é aí que mora o perigo. Não é só o Brasil que está acontecendo isso, a gente vê vários outros sistemas que também estão sendo atingidos no seu cerne, dentro da sua democracia, como é o caso do México, por exemplo, que muito recentemente a própria presidência vem atacando a máxima autoridade eleitoral daquele país, o INE, e lá, né, eles têm um outro tipo de sistema de votação e mesmo assim ainda é contestado porque, na verdade, o ânimo é de colocar a dúvida. Esse é o grande problema e a simbologia disso é enorme. Eu acho que a gente deveria prestar mais atenção para toda essa mensagem que não se esgota nas eleições de 2022. A gente tem muito trabalho a fazer. Ana, já vou passar a bola para a nossa analista de política, Basília Rodrigues. Antes, só queria... você tinha tocado num ponto, né, na minha pergunta em relação às evidências que podem existir. No texto, né, apresentado pelo PL, diz o seguinte: evidências contundentes de mau funcionamento de urnas eletrônicas, né, que é bem diferente de você encontrar possivelmente alguma irregularidade, como você bem apontou, que qualquer tecnologia pode ter, mas não a ponto de comprometer ou mesmo justificar o que pede, né, o partido nesse relatório, nessa ação, de anular os votos que foram feitos nessas urnas. Justamente. Bom, o que a gente precisa pensar aqui? Vamos pensar num avião, vamos usar a metáfora do avião. O avião, desde sempre, ele é um equipamento hoje em dia muito seguro, porque ele não tem só uma forma de fazer as coisas. Ele pode fazer a mesma coisa por muitas formas. Justamente por quê? Porque se uma falha, a outra garante. É a mesma coisa com a urna eletrônica. Não dá para se dizer que existe um único canal para se funcionar uma única coisa. Então, uma das coisas que levanta o relatório é que não dá para afirmar que aqueles votos saíram de uma determinada urna por causa desse defeito, desse bug, que eu vou chamar de bug aqui, no log. Não dá para se afirmar assim, porque se esquece que há outras formas de se identificar os votos para essa urna. Portanto, não é só uma forma de identificar a urna e os votos que saíram dela. É isso que o relatório omite. Então, isso que é complicado, porque a partir do momento que diz que é um mau funcionamento, eu acho que é uma afirmação muito forte para a evidência que foi encontrada. A gente deveria ter uma lupa muito maior e muito mais ampla do que significa urna eletrônica antes de fazer essas afirmações ainda mais nessas alturas do campeonato. Basília. Oi, tudo bem, Ana? Obrigada pela entrevista. É o seguinte, tudo bem? Tudo ótimo. Até quem apresentou esses dados, quem tem suspeitas sobre o funcionamento das urnas, acredita também que efetivamente não vai conseguir mudar nada sobre o resultado das eleições. Então, fica uma dúvida para o eleitor em geral. Até onde vai essa discussão? Para que essa discussão tensionando, né, criando dúvidas sobre
sobre a confiança no resultado das urnas, se até quem produz os dados, quem está apontando para essas inconsistências, sabe que não é suficiente para reverter algo numa disputa política. E dentro dessa pergunta, eu gostaria de saber de você quais prejuízos, então, essa discussão já causou para nós, Brasil, tanto aqui dentro quanto lá fora, né, para os observadores internacionais. Então, pensando nisso, até onde vai essa discussão e quais prejuízos isso tudo já nos trouxe? Bom, eu realmente não sei qual foi a manifestação dos autores do relatório sobre esses dados e sobre as suas consequências, porém, do ponto de vista jurídico, realmente a tese que foi apresentada ali, ela não demonstra de forma cabal de que efetivamente há uma gravidade que possa corromper a integridade dos resultados que foram declarados no segundo turno e, por ende, né, nas eleições de 2022. E até porque, pela legislação eleitoral, entendo eu, agora é uma opinião estritamente pessoal, a gente deveria ter novas eleições, não é só a anulação do segundo turno. Até o pedido que foi colocado ali no relatório, ele é de difícil alcance do ponto de vista jurídico. Agora, o dano, eu acho que ele é evidente. Primeiro porque os mercados, né, já que se fala tanto em mercados, reagiram imediatamente à publicação dos relatórios, né? A imagem que se passa do Brasil lá fora é de que não há estabilidade democrática e, como todos nós sabemos, países com problemas democráticos não passam confiança internacional, causam, né, uma insegurança interna, porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com as instituições e tal. Eu ainda acho que não é o caso brasileiro, eu acho que as instituições estão agindo conforme tem que agir, porém, a nossa imagem lá fora com certeza fica comprometida. A gente só não sabe o tamanho do dano ainda, porém, nos últimos anos, a gente sim teve, né, uma demonstração de como preocupação internacional alcançou o Brasil. Não é à toa que vieram tantas missões de observação internacional, que vários governos estavam prestando atenção na gente, porque perder o Brasil para um discurso antidemocrático é gravíssimo do ponto de vista internacional, do ponto de vista continental e por aí vai. O Brasil é um país, um ator geopolítico muito importante para o mundo, né? Isso eu acho que sobra dizer. Portanto, qualquer tentativa que ataque a nossa democracia obviamente, né, causa um impacto internacional e fica muito difícil demonstrar que o Brasil, por exemplo, é um bom lugar para negócios, porque afinal de contas, né, os mercados também gostam de segurança, também gostam de estabilidade. E isso só para falar de um aspecto, porque o aspecto político eu acho que também tem o seu impacto, né? O próprio governo dos Estados Unidos já havia mandado algumas mensagens de que poderia, né, mudar a sua relação com o Brasil a depender do respeito do resultado das urnas ou não, e é assim em países com democracia, né, ocidental consolidada. Então, se a gente, por um acaso, cai ainda, né, nessa teoria de que os resultados não são válidos, a gente pode ter problemas para além da nossa democracia. Então, vai uma crise institucional, uma crise de país que alguns dos nossos vizinhos já estão sofrendo há alguns anos e não vejo o exemplo deles como mais positivo. Bom, Ana Cláudia Santano, né, que é coordenadora da Transparência Eleitoral Brasil, muito obrigado por conversar conosco. Base, obrigado também por esse diálogo, né, pela entrevista, e a gente espera te receber mais vezes aqui, Ana. Até a próxima. Muito obrigado, bom dia. Bom dia.